Outra notícia também referente ao Supremo Tribunal Federal, leio no Globo com o texto da Renata Maris, diz que houve divergência ontem na audiência pública em que o Supremo Tribunal Federal está discutindo a constitucionalidade do ensino religioso. A Lei de Diretrizes de Bases prevê que haja o ensino religioso e há um acordo também assinado pelo governo brasileiro com o Vaticano, determinando que haja ensino religioso, prevendo o ensino católico e de outras religiões, né, dentro das salas de aula, e o debate da legalidade do ensino religioso confessional, que trata de uma religião específica e é ministrado geralmente por alguém que professa aquela fé, colocou em lados opostos católicos, especialistas e evangélicos. A Igreja Católica está defendendo o ensino confessional obrigatório e há uma discussão em torno desse assunto para saber se é o caso de ter ensino religioso obrigatório, mas não confessional, ou de simplesmente não ter ensino religioso obrigatório. São três vertentes. Estou repetindo. Uma quer o ensino religioso obrigatório mantido, mas não confessional. Outra quer o ensino religioso mantido confessional, ou seja, ministrado por religiosos ou por gente credenciada por religiosos. E outras acham que não tem que ter ensino religioso com horário específico para aula de religião, mas sim a religião ser diluída como fato histórico dentro da cadeira de história. As divergências ontem preponderaram no Supremo Tribunal Federal, que vai julgar a legalidade, a constitucionalidade, melhor dizendo, deste acordo assinado pelo Brasil com a Santa Sé em 2010, prevendo o ensino católico e de outras confissões religiosas em sala de aula em horários específicos. Ou seja, aula de... Que hora... Vai matar a aula, fulano? Vou. O que você vai fazer? Vou jogar bola. Por quê? Primeiro porque eu gosto de futebol, depois porque eu quero ser ateu. Esse negócio de ser ateu é muito melhor, porque a gente pode jogar bola na hora da aula de religião sem sentir pecado. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha gente, que minha avó Josefina, que era muito católica, dizia para nós que o pão era um pedaço do corpo de Cristo. E uma vez eu vi um padeiro. Naquele tempo o pão era carregado de bicicleta, pelo menos em Niterói, na minha cidade, e num cesto que ficava em frente da bicicleta. Se o cara pedalava, o cesto ficava posicionado no centro do guidão. Era um cesto grande com as bisnagas colocadas assim, paralelas umas às outras e tal. E ele passou num buraco, aquele cesto que era solto, era mais ou menos contido pelos seus braços nas extremidades do guidão e por seu peito na parte de trás e inclinado contra seu corpo, ele caiu uma bisnaga daquela. Caiu e ele evidentemente não parou para pegar uma bisnaga que caiu no chão, que de resto não caiu só no chão, caiu no canto, no meio-fio, na guia da calçada, portanto, na popularíssima sarjeta. E eis que Ricardo Boechat, imbuído da necessidade de preservar aquele símbolo religioso, afinal de contas, a sua avó tão fervorosa, lhe disse que era um pedaço do corpo de Cristo. Lá fui eu que catei aquele pedaço de pão e comi aquele pedaço de pão da sarjeta até onde pude aguentar, o pão e a lama. Não sei se isso me credencia a ir para o céu, mas que eu fiz. Agora, numa boa, voltando aqui ao ensino religioso que está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal, minha gente, o ensino religioso, se me permitem dar minha modéstia, já que a audiência é pública, vou dar meu palpite. Eu quero que meus filhos entendam e aprendam sobre religião aplicada ao contexto histórico. Por quê? Porque a religião foi fundamental na construção do mundo que temos hoje. Para o bem e bota para o mal nisso. A religião ainda é fundamental para o delineamento da realidade em que vivemos. Quando a gente vê o Estado Islâmico fazer o que faz, o pano de fundo do que ele está fazendo, degolando aquelas pessoas indefesas, quando a gente vê o Boko Haram sequestrando meninas para obrigá-las a cruzar, porque o termo é esse, a cruzar com radicais islâmicos, quando nós vemos alguém dinamitar um ônibus, sei lá onde, cheio de crianças, alegando qualquer coisa, ou chocar aviões contra uma torre de prédios, uma torre de escritórios comerciais em Nova York, o pano de fundo disso aí, de uma maneira ou de outra, mais acentuada ou menos acentuada, dependendo do caso, porque entram também questões geopolíticas e tudo mais, o pano de fundo é religioso. É bom saber de onde vem, né? Entender em que contexto está, de onde veio. Quer dizer, quem não falar das cruzadas, quem não souber o que foram as cruzadas,
terá uma certa dificuldade de entender as origens remotas de determinados ódios que até hoje perduram. As colonizações. É isso, a catequização obrigatória. Quem não souber o que foi a Inquisição, não saberá direito o que foi a Idade Média. Então, a religião é riquíssima, é belíssima. Quem não souber de religião não saberá de arte. Não saberá de Pietà. Para mim, a obra-prima de toda a criação artística da humanidade é uma obra religiosa, de inspiração religiosa, é a Pietà. Então, não é porque eu sou ateu que eu vou desconhecer a importância do ensino religioso no contexto histórico. Agora, levar meu filho para uma escola pública para aprender a rezar? Não. Esse é um ensinamento que, se eu quiser, eu dou em casa. E se eu quiser que ele tenha aulas de religião, boto no catecismo da minha igreja no fim de semana, ou boto nos horários que ele possa ter. Ou então matriculo numa escola confessional. Agora, pegar dinheiro público do ateu, do umbandista, do pentecoste, ou do católico, ou sei lá de quem, para que alguém dê uma aula de religião dentro de uma orientação específica de sua fé, o deputado Carlos Mink, que está discutindo esse assunto, ele é do PT do Rio de Janeiro, ele mostrou que 24 estados têm legislações tratando do ensino confessional, sendo que em 5 desses estados, os professores têm que ser credenciados por uma autoridade religiosa, senão não podem dar aula. Diz ele, a lei prevê que esse professor pode perder o credenciamento e, com isso, o próprio emprego, caso, por exemplo, mude de religião, de confissão religiosa, ou apresente motivos que o impeçam moralmente de exercê-la. Por exemplo, um professor que está dando aula católica, da fé católica, da Igreja Católica, e que se divorcia. Em última análise, ele está ferindo um valor caro à Igreja Católica, né? Um professor que se envolve num determinado problema de natureza pessoal, que fere lá os valores, por exemplo, um professor que dê aula de religião e que gosta de tomar um vinho. Tem religião que proíbe beber, tem religião que proíbe transfusão de sangue. Então você vai trocar um professor por causa de questões religiosas. Então fica aqui o meu voto de quem comeu um pedaço do corpo de Cristo, reverencialmente quando era criança. Eu acho que o ensino tem que ser laico e o ensino de religião é valiosíssimo, mas não pode ter direcionamento de igreja nenhuma. Não quero pagar impostos para isso e tenho dito. Aliás, só para concluir, já são 7h45, peço desculpas a todo mundo pela demora. Quero mandar um abraço para o Jô Soares. Parece espírito de corpo. Essa gente de televisão é toda amiga. Isso não é isso não. O Jô Soares fez uma entrevista com a Dilma Rousseff, conduziu a entrevista dentro do que entendeu adequado. Eu vivo sendo esculhambado aqui, ora porque eu sou petista, ora porque eu sou coxinha. E quando nem petistas nem coxinhas me esculhambam, ambos o fazem juntos pela mesma razão. Sou processado por gente da área dos coxinhas e por gente da área dos petistas. Portanto, eu estou muito a cavaleiro para, olha, falem de mim o que quiserem, eu gosto é que falem, não tem problema. E não há como me carimbar como de um lado ou de outro, porque ambos estão brigando comigo na justiça. Agora, você faz uma entrevista com a presidente da República, muita gente quer que você entre em campo com trava grande na chuteira para meter o pé nos peitos da mulher. Eu, quando fiz a entrevista com ela depois da eleição no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, exatamente onde o Jô também fez, eu perguntei rigorosamente tudo que a minha consciência profissional mandou perguntar. Tudo! Teve gente que me esculhambou porque achou que eu tinha que ter tratado da discussão no clima de campanha. A mulher está eleita. Eu não gosto da Dilma, acho que o governo dela é um desastre, queria talvez que a Lady Gaga fosse a presidente do Brasil, mas desculpe, ela está eleita, não adianta ser para uma entrevista. Agora, se o Jô Soares imprimiu essa entrevista um tom que pareceu mais simpático a Dilma ou menos simpático, é um direito do jornalista, é um direito do entrevistador. Que negócio é esse, pô? Quer dizer que todo mundo que entrevista a Dilma tem que entrevistar a Dilma como o mais radical dos coxinhas quer que entreviste? Não pode manifestar uma pergunta de simpatia a esta ou aquela posição dela? Claro que pode. Aí você ouve a entrevista com ele nesse tom e manda o Reinaldo Azevedo fazer uma entrevista com ela em outro tom. Vai ouvir a entrevista do Reinaldo Azevedo com ela, vê se ela quer dar lá uma entrevista pro Reinaldo Azevedo e dar entrevista para ele. Ou para mim, ou sei lá para quem, para cada um vai ter um tom de abordar e todos são legitimamente defensáveis.
pelo livre exercício das ideias, pelo livre exercício das opiniões. Vamos parar com essa babaquice de ficar crucificando o Jô Soares, até porque, mesmo ele não sendo mais o velho e clássico gordo, não há cruz que aguente, né? Toca o barco do contra seu corpo, ele caiu uma bisnaga daquela. Caiu e ele evidentemente não parou para pegar uma bisnaga que caiu no chão, que de resto não caiu só no chão, caiu no canto, no meio-fio, na guia da calçada, portanto, na popularíssima sarjeta. E eis que Ricardo Boechat, imbuído da necessidade de preservar aquele símbolo religioso, afinal de contas, a sua avó tão fervorosa lhe disse que era um pedaço do corpo de Cristo. Lá fui eu catei aquele pedaço de pão e comi aquele pedaço de pão da sarjeta até onde pude aguentar, o pão e a lama. Não sei se isso me credencia a ir para o céu, mas que eu fiz. Agora, numa boa, voltando aqui ao ensino religioso que está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal, minha gente, o ensino religioso, se me permitem dar minha modéstia, já que a audiência é pública, vou dar meu palpite. Eu quero que meus filhos entendam e aprendam sobre religião aplicado ao contexto histórico. Por quê? Porque a religião foi fundamental na construção do mundo que temos hoje. Para o bem e bota para o mal nisso. A religião ainda é fundamental para o delineamento da realidade em que vivemos. Quando a gente vê o Estado Islâmico fazer o que faz, o pano de fundo do que ele está fazendo, degolando aquelas pessoas indefesas, quando a gente vê o Boko Haram sequestrando meninas para obrigá-las a cruzar, porque o termo é esse, a cruzar com radicais islâmicos, quando nós vemos alguém dinamitar um ônibus, sei lá onde, cheio de crianças, alegando qualquer coisa, ou chocar aviões contra uma torre de prédios, uma torre de escritórios comerciais em Nova York, o pano de fundo disso aí, de uma maneira ou de outra, mais acentuada ou menos acentuada, dependendo do caso, porque entram também questões geopolíticas e tudo mais, o pano de fundo é religioso. É bom saber de onde vem, né? Entender em que contexto está, de onde veio. Quer dizer, quem não falar das cruzadas, quem não souber o que foram as cruzadas, terá uma certa dificuldade de entender as origens remotas de determinados ódios que até hoje perduram. As colonizações. É isso, a catequização obrigatória. Quem não souber o que foi a Inquisição, não saberá direito o que foi a Idade Média. Então, a religião é riquíssima, é belíssima. Quem não souber de religião não saberá de arte, não saberá de Pietà. Para mim, a obra-prima de toda a criação artística da humanidade é uma obra religiosa, de inspiração religiosa, é a Pietà. Então, não é porque eu sou ateu que eu vou desconhecer a importância do ensino religioso no contexto histórico. Agora, levar meu filho para uma escola pública para aprender a rezar? Não. Esse é um ensinamento que, se eu quiser, eu dou em casa. E se eu quiser que ele tenha aulas de religião, boto no catecismo da minha igreja no fim de semana, ou boto nos horários que ele possa ter. Ou então matricula. Agora, pegar dinheiro público do ateu, do umbandista, do pentecoste, ou do católico, ou sei lá de quem, para que alguém dê uma aula de religião dentro de uma orientação específica de sua fé, o deputado Carlos Mink, que está discutindo esse assunto, ele é do PT do Rio de Janeiro, ele mostrou que 24 estados têm legislações tratando do ensino confessional, sendo que em 5 desses estados, os professores têm que ser credenciados por uma autoridade religiosa, senão não podem dar aula. Diz ele, a lei prevê que esse professor pode perder o credenciamento e, com isso, o próprio emprego, caso, por exemplo, mude de religião, de confissão religiosa, ou apresente motivos que o impeçam moralmente de exercê-la. Por exemplo, um professor que está dando aula católica, da fé católica, da Igreja Católica, e que se divorcia. Em última análise, ele está ferindo um valor caro à Igreja Católica, né? Um professor que se envolve num determinado problema de natureza pessoal, que fere lá os valores, por exemplo, um professor que dê aula de religião e que gosta de tomar um vinho. Tem religião que proíbe beber, tem religião que proíbe transfusão de sangue.
Então você vai trocar um professor por causa de questões religiosas. Então fica aqui o meu voto de quem comeu um pedaço do corpo de Cristo, reverencialmente quando era criança. Eu acho que o ensino tem que ser laico e o ensino de religião é valiosíssimo, mas não pode ter direcionamento de igreja nenhuma. Não quero pagar impostos para isso e tenho dito. Aliás, só para concluir, já são 7h45, peço desculpas a todo mundo pela demora. Quero mandar um abraço para o Jô Soares. Parece espírito de corpo. Essa gente em televisão é toda amiga. É isso. Não, não é isso não. O Jô Soares fez uma entrevista com a Dilma Rousseff, conduziu a entrevista dentro do que entendeu adequado. Eu vivo sendo esculhambado aqui, ora porque eu sou petista, ora porque eu sou coxinha. E quando nem petistas nem coxinhas me esculhambam, ambos o fazem juntos pela mesma razão. Sou processado por gente da área dos coxinhas e por gente da área dos petistas. Portanto, eu estou muito a cavalheiro para, olha, falem de mim o que quiserem, eu gosto é que falem, não tem problema. E não há como me carimbar como de um lado ou de outro, porque ambos estão brigando comigo na justiça. Agora, você faz uma entrevista com a presidente da República, muita gente quer que você entre em campo com trava grande na chuteira para meter o pé nos peitos da mulher. Eu, quando fiz a entrevista com ela depois da eleição no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, exatamente onde o Jô também fez, eu perguntei rigorosamente tudo que a minha consciência profissional mandou perguntar. Tudo! Tudo! Teve gente que me esculhambou porque achou que eu tinha que ter tratado da discussão no clima. Dentro do caso, porque entram também questões geopolíticas e tudo mais, o pano de fundo é religioso. É bom saber de onde vem, né? Entender em que contexto está, de onde veio. Quer dizer, quem não falar das cruzadas, quem não souber o que foram as cruzadas, terá uma certa dificuldade de entender as origens remotas de determinados ódios que até hoje perduram. As colonizações. É isso, a catequização obrigatória. Quem não souber o que foi a Inquisição, não saberá direito o que foi a Idade Média. Então, a religião é riquíssima, é belíssima. Quem não souber de religião não saberá de arte. Não saberá de Pietà. Para mim, a obra-prima de toda a criação artística da humanidade é uma obra religiosa, de inspiração religiosa, é a Pietà. Então, não é porque eu sou ateu que eu vou desconhecer a importância do ensino religioso no contexto histórico. Agora, levar meu filho para uma escola pública para aprender a rezar? Não. Esse é um ensinamento que, se eu quiser, eu dou em casa. E se eu quiser que ele tenha aulas de religião, boto no catecismo da minha igreja no fim de semana, ou boto nos horários que ele possa ter, ou então matriculo numa escola confessional. Agora, pegar dinheiro público do ateu, do bandista, do pentecoste, ou do católico, ou sei lá de quem, para que alguém dê uma aula de religião dentro de uma orientação específica de sua fé, o deputado Carlos Mink, que está discutindo esse assunto, ele é do PT do Rio de Janeiro, ele mostrou que 24 estados têm legislações tratando do ensino confessional, sendo que em 5 desses estados, os professores têm que ser credenciados por uma autoridade religiosa, senão não podem dar aula. Diz ele, a lei prevê que esse professor pode perder o credenciamento e, com isso, o próprio emprego, caso, por exemplo, mude de religião, de confissão religiosa, ou apresente motivos que o impeçam moralmente de exercê-la. Por exemplo, um professor que está dando aula católica, da fé católica, da Igreja Católica, e que se divorcia. Em última análise, ele está ferindo um valor caro à Igreja Católica, né? Um professor que se envolve num determinado problema de natureza pessoal, que fere lá os valores, que, por exemplo, um professor que dê aula de religião e que gosta de tomar um vinho. Tem religião que proíbe beber, tem religião que proíbe transfusão de sangue. Então você vai trocar um professor por causa de questões religiosas. Então fica aqui o meu voto de quem comeu um pedaço do corpo de Cristo, reverencialmente quando era criança. Eu acho que o ensino tem que ser laico e o ensino de religião é valiosíssimo, mas não pode ter